E aí, meu querido, tudo bem? Como é que você está? Seja bem-vindo a mais uma aula de física. Como vocês podem ver, eu não estou no meu ambiente de gravação normal, né? Meu avô passou mal, então, infelizmente, eu tive que vir correndo para São Paulo e eu estou na casa da minha avó. Como eu não tenho um ambiente de gravação muito bom, né? Propício, a luz aqui não está muito legal e eu não tenho um fundo adequado. Então, eu resolvi colocar um chroma key hoje, né? Um fundo diferente. E aí, pensando nesse fundo, eu coloquei algo que tem um pouco a ver comigo, né? Afinal, eu sou de leve aí um pouco otaku. Mas, deixando de lado essa questão, hoje nós precisamos fazer a correção daquela listinha que eu passei na semana passada. Então, vem comigo que eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. E hoje nós vamos resolver alguns exercícios de fundamentos óticos. Então, se você não pegou essa listinha aqui, você pode acessar, né? O link vai estar na descrição desse vídeo também. Mas o ideal seria que você já tivesse essa listinha, porque aí nesse caso fica mais fácil e mais vantajoso, né? Porque fazer uma correção sem ter feito o exercício às vezes parece meio difícil, porque você não chegou a pensar sobre aquelas coisas, né? Não chegou a pensar sobre essas questões e também não é tão vantajoso do ponto de vista didático, já que a correção ela serve para tirar as dúvidas que você teve durante a resolução, né? Então vamos lá, vamos que vamos. Primeira questão, numa aula de física foi comentada a situação esquematizada abaixo, onde o motorista e passageiro conversam olhando no espelho retrovisor interno do carro. Com esse exemplo, o professor pretendia demonstrar uma aplicação do. Então, o que ele está querendo demonstrar com isso daqui, né, é que o passageiro vê o motorista e o motorista vê o passageiro pelo mesmo retrovisor. Esse é um princípio importante, né? É chamado princípio da reversibilidade. Nós falamos isso na aula número 2, se eu não me engano, né? Então, primeira questão, princípio da reversibilidade da luz. Tudo que eu vejo também me vê, ou seja, o caminho que a luz faz para ir, ela também faz para voltar, quando você está falando de um objeto que reflete, né? Que tem essa capacidade de refletir os raios luminosos. 2. Um quadro coberto com uma placa de vidro pode não ser visto tão nitidamente quanto o outro não coberto, porque o vidro... Gente, o vidro, ele tende a ser um material que refrata, né? Que permite com que a luz passe de um meio para o outro. Mas, na grande maioria, os vidros eles têm algumas características, que é aquela de permitir a passagem da luz, mas ele também tem uma pequena taxa de reflexão. Por isso, quando você para, por exemplo, de frente a uma vitrine no shopping para ver uma roupa, você enxerga a roupa que está do outro lado do vidro, mas você também vê um reflexo seu. Você também não se enxerga quando você está olhando na vitrine de um shopping, você não consegue ver você, né? Você é a pessoa que está do seu lado. Então, o vidro, além de permitir com que a luz passe por ele, ele também reflete uma parte da luz, tá? Então, você pode ver nitidamente algo que não está coberto com o vidro, porque não existe reflexão nenhuma, enquanto quando você tem o vidro na frente, você pode ter uma certa reflexão, tudo bem? Então o vidro reflete parte da luz, por isso você não consegue enxergar tão nitidamente quando não tem vidro nenhum por cima, ok? Por isso que em museu, gente, os quadros não têm vidros, né? Geralmente os quadros ficam sem vidro, fica uma faixa de proteção, mas você não tem vidro na frente do quadro, esse é o motivo. 3. Você pode ver a folha de um livro porque ela é feita de celulose? Nada a ver, né? Você pode ver porque ele possui luz e a emite, então o livro brilha, né? O livro é uma lâmpada, você abre o livro assim, sai aquela luz de dentro do livro. Também não, né? C. É branca e absorve a luz. Aqui tem uma coisa interessante, gente. Nós não citamos ainda as cores, acho que eu não peguei uma aula para falar sobre as cores exclusivamente, mas o branco, ele reflete, né? O branco é aquela cor que reflete todas as cores, enquanto o preto é aquela que absorve todas as frequências de luz visível. Então a branca, ela não absorve, tá? A luz branca não absorve, a luz branca reflete. Acho que nós falamos disso sim, até mostrei para vocês aquela tinta preta, né, que absorve 99,9% da luz. Então o preto, ele absorve o máximo possível ali de luz, enquanto o branco reflete basicamente 100% da luz. Então não é letra C, né? Só sobrou para nós a letra D.
porque a folha de um livro difunde a luz para os seus olhos. Isso é verdade, a luz bate na folha do livro e o livro difunde essa luz de volta para os seus olhos, permitindo que você enxergue. Então, essa alternativa é verdadeira, letra D. Aqui a gente podia dar um Enter, né, para separar essas alternativas aqui. Pronto. 4. Qual das afirmações abaixo é correta? Então, qual dessas afirmações aqui está certa, né? Letra A. A velocidade da luz é igual à velocidade do som. Falso, né, cara? A velocidade da luz é a maior velocidade possível. Então, a velocidade da luz, ela é a máxima. O som não chega nem perto aí da velocidade da luz. Tanto que, nesse acidente, por exemplo, que a gente viu no Líbano, né? Onde teve aquela explosão, a onda de choque, ela ultrapassou a velocidade do som, né? Mas ela não ultrapassa a velocidade da luz. Então, é possível você ultrapassar a velocidade do som como trem supersônico, avião supersônico, mas você não vai encontrar algo que quebre a velocidade da luz, porque a velocidade da luz é a maior velocidade possível, beleza? Einstein nos disse isso daí. Letra B. A luz se propaga em linha reta. Isso é verdade, tá? A luz ela se propaga sempre em linha reta. C. A velocidade da luz solar é maior que a da luz de uma vela. A velocidade da luz é padronizada, tá? A velocidade da luz é padrão, não muda, é sempre um valor fixo. A luz não se propaga no vácuo. Falsa também. A luz ela se propaga sim no vácuo. O que não se propaga no vácuo é o som. A gente vai falar um pouquinho mais disso na parte de ondulatória, onde a gente vai falar sobre ondas mecânicas e eletromagnéticas. Então, o que nós sabemos aqui é que a luz se propaga em linha reta, tá? Então, isso é muito importante. Sempre que você vê a luz, ela se propaga em linha reta. Por isso que a gente estuda o raio de luz. Lembra que a gente viu o raio de luz, que era uma setinha? Por quê? Porque a luz não faz curva. Então, você sempre vai ter a luz andando em linha reta. O vidro fosco é um meio opaco, translúcido, transparente ou nenhuma das anteriores. Transparente é aquele vidro liso, né? Aquele vidro que você enxerga tudo do outro lado nitidamente. Opaco é quando a luz não passa. Então, o vidro fosco ele é translúcido, porque ele permite que parte da luz passe, né? Então, ele se enquadraria aqui no translúcido. Ok. 6. À medida que a luz solar penetra na água em locais de grande profundidade, ela vai se transformando em outro tipo de energia, geralmente energia calorífica, né? Ou seja, energia térmica. Esse fenômeno é conhecido por... Bom, quando a luz entra na água e ela se transforma em outro tipo de energia, é porque a água está absorvendo a energia da luz, né? Então, esse processo é o processo de absorção. A mesma coisa acontece quando você veste preto. Quando você está de preto no sol, você percebe que sua roupa esquenta, né? Às vezes você coloca a mão e fala, putz, até queima a mão, né? De tão quente que a sua roupa fica. Por quê? Porque a luz está sendo absorvida, a energia da luz está sendo absorvida pela sua blusa e ela está sendo transformada em energia térmica, energia calorífica, né? Por isso que esquenta. Então, esse é o processo de absorção. 7. Os corpos permitem que a passagem Os corpos que permitem a passagem parcial da luz se chamam. Então, aqueles que permitem a passagem parcial, não total, são os translúcidos. O que permite total é o transparente e aqueles que não permitem são os opacos. A luz se propaga somente no ar? Falso. Num único sentido? Não, ela se propaga em linha reta. Luz se propaga em linha reta, tá? Quando ocorre um eclipse parcial do Sol, o observador se encontra. Se o eclipse é parcial do Sol, ele se encontra na penumbra, né? Tudo bem? Ó, porque ele não está na sombra total. Ele está numa região de penumbra. Ele está vendo ali um eclipse parcial. Uma fonte luminosa projeta luz sobre as paredes de uma sala. Um pilar intercepta parte da luz. A penumbra que é observada é devida. Então, gente, a penumbra ela só surge quando você tem uma fonte extensa. Porque aí você tem luz vindo de vários ângulos, e aí você pode criar uma região de sombra e uma sombra mais clara, que a gente chama de penumbra. Então, se você tem uma fonte pontual, você não tem essa capacidade de gerar uma penumbra, tá? Então, ó, a penumbra é observada
devido ao fato de não ser pontual a fonte luminosa. Porque imagina um laser. Se você coloca um laser, ou você barra a passagem de luz, ou você não barra. Ou o laser passa ou ele não passa. Não existe a criação de penumbras com um laser, certo? Então, para você ter penumbra, você precisa de uma fonte extensa, né? Então, essa alternativa é verdade. A penumbra só existe porque a fonte não é pontual. 11. À noite, numa sala iluminada, é possível ver os objetos da sala por reflexão numa vidraça, melhor do que durante o dia. Isso ocorre porque à noite... Bom, o que está dizendo? Por que a reflexão é mais forte durante à noite? Então, às vezes, à noite você vê que aquela vidraça, ela reflete mais a luz, né? Você está olhando para a janela da sua casa e você se vê na janela da sua casa, e de dia você não se vê, você vê só o exterior. A verdade é que durante o dia, como a luz lá fora é muito forte, essa passagem da luz de fora para dentro ela é muito mais intensa. E ela cobre, então, essa pequena reflexão que o vidro faz. Então você não consegue ver muito bem, né, essa reflexão, porque a luz lá de fora que está entrando é muito intensa. Mas de noite, você não tem luz vindo de fora para dentro da sua casa. Geralmente a luz está dentro da sua casa, dentro da residência. Então essa luz vai até o vidro e uma parte dela é refletida, que você enxerga então essa reflexão. Como não tem luz vindo de fora, você só vai visualizar a reflexão do vidro. Você não vai ver a passagem de luz de fora para dentro, né? Por isso que é mais fácil você visualizar essa reflexão durante a noite, tá? Então, aumenta a parcela de luz refletida? Não, não aumenta. A luz refletida é a mesma durante o dia e de noite. Não a luz refletida pela vidraça, falsa. Diminui a parcela de luz refratada proveniente do exterior. Então, é exatamente isso. Está diminuindo a quantidade de luz que está vindo de fora para dentro da sua casa. Beleza? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui essa câmera. Ok. Um observador A, olhando num espelho, vê outro observador B. Se B olhar no mesmo espelho, ele verá o observador A. Esse fato é explicado pela reversibilidade, né? Então, se eu vejo fulano, fulano também me vê. Então, se o A vê o B também vê o A, usando o mesmo espelho, né? Reversibilidade dos raios luminosos. Dois faroletes emitem luz, feixes de luz, que se interceptam. Após o cruzamento dos feixes, o que acontece? Os feixes passam um pelo outro e continuam sua vida, né? Esse processo é a independência dos raios luminosos. Então, um feixe passa pelo outro e vai embora. Eles só se cruzam. Então, vamos ver o que acontece. Os dois feixes se juntam? Falso. Um feixe se reflete no outro? Seria maravilhoso, né? Os feixes de luz se encontram e vai cada um para um lado. Os feixes continuam a sua propagação como se nada tivesse acontecido. Então, essa aqui é a verdadeira. 14. Uma lâmpada apagada não pode ser vista no escuro. Por quê? Porque se ela está apagada, ela deixa de ser uma fonte primária e passa a ser uma fonte secundária, né? Ela não emite mais luz, ela só reflete a luz de outra fonte. Então, se ela está apagada e não existe nenhuma outra fonte de luz, não vai existir reflexão nenhuma, né? Então, quando ela está apagada, ela não pode ser vista porque ela se torna uma fonte secundária de luz. Dentre as alternativas, escolha a que contém apenas fontes primárias. Então vamos ver o que é fonte primária e o que é fonte secundária. Vou relembrar. Primária é aquela que tem luz própria, aquela que emite luz. Secundária é aquela que não emite luz própria. Ela não emite luz, né? Ela não tem luz própria, ela só reflete a luz de outros, né? Pilha de lanterna? Pilha de lanterna emite luz, gente? Não, né? Aqui já tá fora do padrão aqui. Sol, lua e lâmpada elétrica. Interessante, hein? O sol é uma fonte primária, né? Ele tem luz própria, mas a luz ela não tem luz própria, ela só reflete a luz do sol, né? E lâmpada elétrica. Lâmpada elétrica, se ela estiver acesa, ela é primária. Se ela estiver apagada, ela é secundária. Como aqui não fala nada, a gente podia deixar uma interrogação, né? Vou deixar isso aqui numa corzinha de azul claro aqui. C. Lâmpada elétrica, fósforo e sol. Então, de novo, como ele não falou se essa lâmpada está acesa ou apagada, eu não posso definir, não posso dar certeza. Aqui ele fala do fósforo, mas ele também não fala se esse fósforo está aceso. Se tiver aceso, é uma fonte primária, porque ele vai emitir luz.
Se tiver apagado, ele não é primária, porque ele não tem luz própria. E o Sol. O Sol a gente pode afirmar que é primária, né? Então aqui também, o Sol é primário. Fósforo, interrogação. Interrogação é esse azul clarinho que eu estou colocando aqui. Letra D. O Sol, lâmpada acesa e estrelas. Pô, essa alternativa está perfeita. O Sol é primário porque tem luz própria. Uma lâmpada acesa tem luz própria porque ela está acesa, então ela está emitindo luz. E todas as estrelas emitem luz, né? Não é à toa que o Sol é uma estrela, por isso ele é uma fonte primária. 16. A sombra de uma nuvem sobre o solo tem a mesma forma e o mesmo tamanho que a própria nuvem, porque os raios solares são. Então, quando os raios solares invadem a Terra, gente, eles vêm praticamente paralelos uns aos outros, né? E aí, se eles vêm paralelos, eles encontram a nuvem e formam uma sombra exatamente do tamanho da nuvem, tá bom? Então, eles vêm praticamente paralelo e é por isso que a sombra da nuvem tem basicamente o mesmo tamanho que a nuvem. Se esses raios viessem se cruzando, aí você teria uma região de sombra diferenciada. Ok? Qual dos seguintes objetos seria visível numa sala perfeitamente escurecida? Um espelho? Não, se você apagar a luz, você não enxerga um espelho, né? Qualquer superfície clara? A superfície clara ela só reflete a luz, então se não tem luz, ela não vai ser uma superfície clara, ela vai ser escuro como tudo ali no ambiente, né? Um fio aquecido ao rubro. Isso aqui é uma fonte primária de luz, tá? O que é um fio aquecido a rubro, professor? É quando você esquenta tanto alguma coisa, geralmente um metal, que ele passa a emitir luz. As primeiras lâmpadas elétricas funcionavam assim. Ela tinha um pauzinho assim. Vamos até desenhar para vocês aqui. Já que hoje eu estou usando uma ferramenta diferente, a gente tem a opção de desenho. Ó. As lâmpadas eram assim, ó. Olha que desenho bem feito, hein? Aqui era o bocal da lâmpada. E aqui você tinha duas perninhas onde passava um fiozinho, certo? O que acontecia quando você ligava a lâmpada? Ela esquentava esse fiozinho tanto, que esse fio passava a emitir luz. Então, ele emitia luz devido ao calor. Então, você esquentava tanto ele que ele passava a emitir luz. Isso é um fio aquecido a rubro, tá bom? Essa é a explicação de um fio aquecido a rubro. Por isso que as lâmpadas antigas esquentavam tanto. Você pôr a mão nessa lâmpada que você podia até queimar a mão, de tão quente que isso aqui ficava. Lâmpada desligada não é fonte primária, você não vai ver. Se você desliga a lâmpada, ela fica escura como todo o quarto, né? E um gato preto, encontrar um gato preto no escuro, só se ele abrir o olho, né? Porque o olho dele, às vezes, é bem assim, tá, gente? O olho dele só reflete a luz. Ok. 18. Os eclipses do Sol e da Lua comprovam um princípio. Bom, os eclipses do Sol e da Lua, desculpa, eles comprovam o princípio da independência dos raios luminosos, da reversibilidade dos raios luminosos, da propagação retilínea ou da refração. Bom, os raios não passam por dentro do Sol e da Lua, então não é refração. Os raios não se cruzam, né? Os raios do Sol são paralelos e a luz não tem raios para cruzar com os raios do Sol. Então a gente não vai falar sobre independência. Reversibilidade também não faz sentido, né? Porque a Lua, você não enxerga o Sol na Lua ou algo assim, não faz muito sentido. Agora, essa última faz todo sentido, propagação retilínea, porque para você definir a área de sombra que o eclipse faz, lembra da última aula? Falando nisso, eu fiz um resumão para vocês. Deixa eu até abrir aqui. Eu acho que está aqui. Eu não sei, esse computador aqui eu acho que eu não tenho, mas eu fiz um resumão para vocês sobre as últimas aulas de ótica, hein? Pô, se liga no link aqui do YouTube que eu fiz um resumo maravilhoso, tá lindaço para vocês lá. E tem tudo isso aqui que eu tô falando lá de forma resumida, tá? Mas quando você vai ver um eclipse, você precisa fazer aquele cruzamento de feixes de luz, lembra? E a gente determina sombra e penumbra através desse cruzamento. Perceba que quando a gente faz esses cruzamentos, a gente sempre traça linhas retas, né? E essas linhas retas, elas são o que definem a região de sombra. Então, o eclipse basicamente vem dessa ideia de propagação retilínea.
se a luz fizesse curva, né, não andasse em linha reta, seria muito difícil nós determinarmos a área de sombra, né, e assim por diante. 19. Um raio de luz incide no espelho plano, formando um ângulo de 40 graus com o espelho, como indica a figura. Determine. Essas questões de ângulo de incidência e de reflexão, eu ainda não trabalhei com vocês, tá? Então, fique tranquilo se você não conseguiu fazer essa questão, não tem problema. Nós ainda não falamos sobre isso. Falaremos numa aula futura aí. Eu acho que daqui em diante, gente, essa daqui nós também não trabalhamos ainda. Vamos trabalhar, então não se preocupe se você não conseguiu fazer. 21. São fontes luminosas primárias. Uma lanterna acesa, um espelho. Espelho não é primário, né? Não tem luz própria. Olho de gato. Olho de gato ele só reflete luz, também não tem luz própria. Olho de gato, para quem não sabe, é aquela pedrinha que brilha à noite, né? Quando você está andando de carro na estrada, tem umas pedrinhas, uns tijolinhos, e essas pedrinhas elas brilham, né? Mas se você apagar o farol do carro, a pista fica super escura, né? Então o que ela faz é refletir a luz do farol do seu carro, ela não tem luz própria. Planeta Marte também não emite luz, né? Vídeo de uma TV em funcionamento, sol, lâmpada apagada. Tá aqui, ó. Lâmpada acesa, fio aquecido ao rubro e vaga-lume aceso. Isso daqui são todas fontes primárias. 22 também fala sobre a questão de incidência de ângulos, não estudamos ainda. 23, Marília e Dirceu estão em uma praça iluminada por uma única lâmpada. Assinar a alternativa que estão corretamente representados os feixes de luz que permitem Dirceu ver Marília. Então aqui nós temos uma imagem e a gente precisa entender qual é o trajeto que o raio de luz faz para que o Dirceu consiga enxergar a Marília, né? Então, gente, vamos acompanhar isso aqui, ó. Vou fazer uma setinha para ficar mais simples de vocês visualizarem. Será? Vamos pegar um exemplo aleatório aqui. Esse aqui, ó. Será que a luz sai dos olhos do Dirceu, atingem a Marília e depois o quê? E a lâmpada também emite luz para ela? Isso aqui é bem interessante visualizar. Sai luz dos olhos do Dirceu, gente? Aqui tá falando que o feixe de luz está saindo dos olhos do Dirceu. Se ele não for do X-Men, né? Provavelmente não tá saindo luz dos olhos dele. Então, essa daqui é uma alternativa que a gente já pode descartar, né? Vou usar aqui o risco normal. Vou descartar essa daqui já. Essa daqui diz que por Dirceu ver a Marília, nós precisamos, então, que a luz saia da lâmpada, atinja o Dirceu e vá até a Marília. Não faz muito sentido, né? Porque para o Dirceu ver a Marília, a luz que chega nela, que bate nela, tem que chegar até os olhos dele. Então, a alternativa correta seria essa daqui, ó. A luz sai da lâmpada, reflete na Marília e vai até os olhos do Dirceu. Então, o Dirceu vê a reflexão da luz da Marília, e aí cada parte da pele da Marília reflete um tom de luz diferente, e ele consegue, então, ver a Marília em toda a sua beleza aí, né? Já que eles estão no momento de paquera. Então, a alternativa correta é esta daqui, letra A. Beleza? Cuidado, hein, gente? Vai assinar lá a letra D. A letra D, o Dirceu, além de ser do X-Men, ele tem a capacidade de mandar a luz para vários lugares diferentes, né? Não é nem igual ao Ciclope, que pelo menos direciona a luz, né? Olha aqui, Dirceu mandando luz para cima e para frente. Adeus, Marília, né? Tadinha. Então é isso aí, gente. Vou finalizando essa aula. Peço desculpas por não estar tendo um vídeo de qualidade tão boa quanto os últimos, né? Em questão de áudio, visual e tudo mais. Mas é o que nós temos para hoje. Agradeço a compreensão de vocês. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Lembrando que todos os links estão na descrição do vídeo. Seja o resumo das nossas aulas, seja essa lista de exercício, seja os slides que nós temos usados durante o curso de ótica. Um grande abraço, não esquece de dar like nesse vídeo, se inscrever no canal e até a próxima.